coisas para conversar, tantas coisas para começar bem essa semana, tantas coisas para a gente relatar do maravilhoso fim de semana que a gente teve, tantas coisas para a gente mentalizar, né? Córtex pré-frontal, para a gente começar a ver realmente o que a gente vai planejar para essa semana, o que a gente vai conseguir conquistar, consolidar e fazer crescer, mas tudo depende de um bom planejamento. Hoje a gente combinou de falar do setor administrativo como um todo, né? O setor administrativo é praticamente o setor que une todos os outros setores de uma empresa. Então, o administrativo vamos falar um pouquinho de gestão de contratos. Yes, o pessoal não se liga nisso. Ter contrato é importante, as pessoas fazem muitos acordos verbais, mas tem que colocar depois bonitinho no papel. Claro que as tratativas são longas, a gente combina, e depois, quando fechar o acordo, aí precisa realmente formalizar. Depois da gestão de contratos, que você fez inúmeros contratos com diferentes parceiros, você vai gerir esses contratos. Por quê? Muitas vezes você contrata um fornecedor, mas você não acompanha a entrega do fornecedor. Olha como isso é importante. Eu lembro, certa feita, eu fui contratada pelo Sebrae, de uma unidade federativa, e eu tive que administrar vários contratos de vários fornecedores para checar as entregas. Porque quando você tem uma range, um pool muito grande de fornecedores, é difícil você acompanhar um por um. Então, justamente para fazer o acompanhamento dessas entregas, medir a qualidade, mensurar a quantificação, se realmente estavam fazendo o que deveria ser feito, que foi contratado, na época, a minha consultoria para o Sebrae de um estado, para ver se os fornecedores de todos os contratos daquela unidade federativa estavam sendo entregues a contento, pelo menos naquele município, na capital, que é o maior, né, porque tem maior demanda. E você já sabe, é claro que eles não estavam entregando o que deveria ser entregue e não tinha ninguém supervisionando. Isso foi feito uma auditoria de acompanhamento, pegar o contrato, o que foi combinado estava sendo entregue. E qual não foi a surpresa quando vários desses fornecedores não estavam entregando o combinado. Quando você vai checar o plano de ação, o que foi feito daquilo que foi combinado? Olha, tinha muitas falhas, assim, alguns contratos de grande monta estavam entregando 50%. E você vê, você está ocupado na tua operação, no teu dia a dia, tua diretoria, você não vai se dar conta de cada contrato, se você tem vários contratos em andamento. Então, na checagem que a gente pôde pontuar, olha, esse não tá aqui, não tá aqui. Então, assim, a qualidade deficitária é insuficiente para o nível de entrega de excelência a que foi contratado. Afinal de contas, os contratos eram grandes, eram contratos anuais de algumas centenas de milhares de reais e você vê as falhas grosseiras, inclusive. E não tinha ninguém checando essa entrega. Então, gestão de contratos é um assunto delicado, porque depois de você contratar tanta gente, você vai precisar ter uma pessoa no teu time designada para fazer o acompanhamento, esse follow-up que tanta gente chama. Sabe aquela métrica, a metodologia, a técnica PDCA, o Plan, Do, Act, Continue? Então, a continuidade continua sendo entregue, você sabe que no início tudo é lindo, mas depois a tendência do ser humano é descontinuar, ou baixar a qualidade, ou baixar a guarda. O nível de excelência é difícil de se manter o mesmo. Então precisa ter alguém da parte do contratante realmente acompanhando todas as entregas mensais e para ver numa entrega anual que foi contratado, o quanto que ficou de performance. Foi 80% foi executado, 90%, e essa diferença do que não foi feito a contento, como que pode ser feito um realinhamento, uma contrapartida, um ajuste para voltar ao nível de excelência contratado. Então, assim, só se tiver um observador realmente. Então, é bacana fazer uma auditoria, a gente chama spot check. E faz uma auditoria sem avisar ninguém, até porque está no contrato. Até um contrato de locação comum, você vê que o locador, ele pode justamente a qualquer momento pedir para vistoriar um imóvel. Então a mesma coisa, faz o spot check, avisa antes, combina horário, né? No caso de locação de imóvel, no caso de contratação de serviço, se você colocou no contrato que a qualquer momento o contrato está sujeito a uma auditoria sem aviso prévio, pronto. É por que é feito isso?
todas as partes envolvidas precisam estar prontas para serem auditadas a qualquer momento. Isso força o contratante, o contratado, a não baixar o nível de excelência. Não espera ter um auditor, não espera ter um spot check, não espera ter um supervisor para manter a excelência daquele contrato. Afinal, o que a gente quer quando a gente é contratado? A gente quer dar um over delivery, a gente quer entregar além da expectativa, a gente quer entregar além do que foi combinado, a gente quer surpreender o cliente. E é assim que a gente se torna o quê? Referência. Poxa, aquela pessoa me entrega não somente tudo que nós combinamos, mas me entregou XYZ a mais. Não é bacana? Não é assim que a gente ganha engajamento com a nossa clientela? Não é assim que a nossa clientela ama o nosso serviço? Você tem que estar envolvido naquele contrato. Não é só um canetaço ali frio. É envolvimento porque, de fato, você acredita naquele projeto. Quando você acredita no projeto, você se entrega. Cai lá dentro, amigo, mergulha. E aí você vai conseguir ter relacionamento comercial. As pessoas veem que de fato você está acreditando naquela moeda de troca, pago ou não pago, tem contratos que são permutados, tem contratos que são pagos e bem pagos, mas todo e qualquer contrato você precisa manter o nível de excelência. Tanto que vem escrito, né? As partes se comprometem a fazer a entrega com confidencialidade e excelência e tal, tal. Então aquilo que tem que estar escrito tem que ser cumprido, tem que ser verídico. É igual você pregar uma coisa que você não vive, não rola. Especialmente no CX, né? CX é você, nós somos CX, crescimento exponencial. Você só cresce exponencialmente na direção do céu, rumo aos céus, é para cima, na vertical, se você fizer um trabalho de excelência. Então a gente tem que estar automotivado, porque excelência é bonito de ser falado, mas é difícil de ser feito. Concorda comigo? Então, quando você sente que está um pouquinho mais devagar, tira o seu dia de descanso, tira o seu time off, mas volte com todo o gás e mantenha alguém lá na equipe, no time, fazendo o que deve ser feito naquele plano de ação que foi combinado. Então, esse dedinho de prosa hoje, já para começar a semana maravilhosamente bem, é para a gente falar sobre um dos itens do setor administrativo e hoje nós falamos sobre gestão de contratos. E também, se você tiver uma planilha, uma vez eu fiz isso para um cliente meu de grande porte, muitos contratos, não tem conta, de vários fornecedores, contrato de fornecedor de produto, fornecedor de serviço, então todos os contratos alinhados, ali listados, o vencimento, data de vencimento de cada um, procure colocar o vencimento dos pagamentos no máximo em 2 datas no mês, porque se você tiver 20, 25 contratos, como eu já tive que gerenciar, aí você tem um vence dia 3, outro vence dia 7, outro vence dia 12, não dá certo isso. Nenhum sistema de pagamento aguenta isso, é um esforço desnecessário. Concentre em 2 datas, por exemplo, dia 5 e dia 15, se puder colocar tudo para o dia 5 melhor. Tem gente que gosta de distribuir, porque às vezes não tem, para aliviar o caixa, então tudo bem, espera receber mais dinheiro, aumentar o teu capital de giro, então distribui em 2 datas, é suficiente. O que tem que ser entregue mensalmente, qual é o responsável técnico daquele contrato, da parte do contratante e do contratado, e em que pasta que está arquivado aquele contrato para eu checar as cláusulas do contrato. Então, gestão de contrato é uma coisa muito sensível, a forma de arquivar essa gestão de contratos. Muitas vezes a gente vai à empresa e não tem nada de gestão de informação. Eu nem vou entrar nesse mérito hoje, que eu tenho uma convidada especial, você vai amar, doutora LGPD, vai falar tudo pra gente de segurança e privacidade da informação. É muito mais que LGPD, o pessoal não se interessa pelo tema, mas quando fala em segurança dos seus dados, aí você quer. Privacidade dos seus dados, aí isso interessa. E ela vem aqui conversar com a gente vai combinar um dia. Então, a gestão da informação que está contida neste contrato também é um assunto à parte. Os contratos têm que estar bem arquivados virtualmente e com os direitos de acesso de diferentes pessoas. Quem tem acesso aos contratos? Os investidores, as partes envolvidas, contratante e contratado e normalmente o pessoal do administrativo financeiro. Só. Quem pode visualizar aquelas pastas, né? Quem trabalha com nuvem sabe compartilhar o documento com quem que eu vou compartilhar e qual a liberalidade que eu vou dar, visualização ou edição. E assim você consegue fazer uma boa gestão de contratos. Até o empreendedor que trabalha sozinho, no seu dia administrativo do planner, você tem todos os dias da semana, os dias úteis. Se você colocar, por exemplo, segunda-feira de manhã, para ver a parte administrativa, tá tudo lá na sua planilha. O que é que tem que ser feito toda segunda-feira? Cria um padrão dos teus procedimentos administrativos e assim você não falha. Você não vai pagar multa, você não vai pagar nada atrasado, você não vai ser pego de surpresa. Os contratos novos que estão entrando, eles têm as suas diferentes etapas.
na mesma planilha de controle de contratos, você pode colocar etapa 1, 2, 3, 4, falta assinatura digital, tem contrato que exige assinatura de cartório com firma reconhecida. Então, hoje em dia o gov.br ele é digital, gratuito, e qualquer PJ pode se cadastrar e ganha uma assinatura digital cortesia do governo. Então, muita coisa está facilitada para a gente e manter os contratos em arquivo virtual. Eu lembro daquela época de caixas e caixas de armários de contrato, era uma loucura para manter aquilo atualizado, né? Quais contratos que já venceram, contrato vencido misturado com contrato em andamento, era assim, bagunçado mesmo. E a gente entra na empresa para fazer essa governança, para fazer essa gestão bem apurada, para facilitar a nossa vida. E isso, toda vez que você falar gestão, nós falamos sábado sobre autoconhecimento, gestão peso, que para poder ter uma gestão pessoal, no domingo não teve live, mas eu deixei um videozinho. Então, assim, primeiro a pessoa tem que ser mega organizado, mega ordenado, seu propósito redefinido e realinhado com o seu Criador. Aí você, bem ajustado, vai fazer uma grande parceria com o Todo-Poderoso Espírito Santo de Deus para você ser um mega investidor, mega empresário, mega empreendedor, mega pessoa. Vamos elevar o nível. Vamos elevar, vamos refinar, vamos para o nível de excelência. Pare de dar desculpas. Aquela coisa, mas eu não tenho tempo. Esquece. Nem vamos falar de gestão de tempo. Tempo significa prioridade. Prioriza o setor administrativo, organiza aquela bagunça que está lá no setor administrativo. Muitas empresas têm o setor administrativo junto com o setor financeiro. Empresas grandes não dá conta, tem que ser o administrativo separado do financeiro. Então veja aí no seu porte, na sua realidade, o que é possível fazer. Tem muitos softwares gratuitos que ajudam bastante a gestão do microempreendedor também, do empreendedor de médio porte. Até a empresa de pequeno porte, a EPP, usa software gratuito, e quando está no AMG, empresas de médio e grande porte, aí realmente tem que fazer um software mais robusto, aqueles pagos mais completos. Então, gente, hoje foi a conversa do dia de hoje. Eu espero ter ajudado você com um pouquinho desse assunto de gestão de contratos. E se quiser saber mais a respeito, passe um direct para mim. Depois eu vou editar esse videozinho para deixar lá na grade principal, para você também poder compartilhar com alguém que se... Até amanhã, se Deus quiser. Lembra? Você tem um encontro com Carmen Bernardes entre meio-dia e 1h, meio-dia e meia, meio-dia e 15. Um tempinho desse aí eu entro para falar um pouquinho com você, um dia a cada assunto. Lembre-se, é melhor ser 2 do que ser 1.